Boa noite a todos. Ok. Estão chegando aqui. Vou fazer uma live hoje com o Dr. Ricardo Horta. Barulho. Deixa eu pesquisar. Olá, pessoal, boa noite. Nós vamos fazer aqui um bate-papo com o Dr. Ricardo Alvarenga. Estamos esperando ele subir aqui na live. Peço que vocês aguardem um pouco e, se vocês quiserem depois fazer alguma pergunta para ele, tá bom? Boa noite, doutor Ricardo. Tudo bem com o senhor? Como é que você está, Socorro? Como é que você... Estou bem. A doutora Bruna teve um imprevisto, ela não vai poder participar, ela acabou de me avisar, mas eu quero saber do senhor as novidades. Estou bem, estamos aqui no Washington, D.C., onde Ainda está? Ainda está por aí? estou porque ainda não conseguimos o julgamento, né, do pedido. Estamos
aguardando o despacho, né? A gente Pois entrou é. com um pedido. Então, doutor Ricardo, muita gente perguntando, não está sabendo direito por que que o senhor está para ir, o que está acontecendo, como é que o senhor está trabalhando em prol aí do nosso O que país. Aí, acontece? Eu estou buscando uma anistia internacional para todos os 1.500, porque os que estão com tornozeleira ainda estão em prisão domiciliar, é um tipo de prisão, né? é, E a gente foi aonde que vê a questão dos direitos humanos? Na Corte Interamericana dos Direitos Humanos, né? E é, também na OEA, que é a Organização dos Estados Americanos. O Brasil é signatário de um pacto que chama Pacto São José da Costa Rica. E no Pacto verdade. São José da Costa Rica não pode ter essas prisões ilegais, né? Prisões a rodo, que chama, né? Na verdade, foi uma das maiores prisões coletivas, né, do planeta. E essa prisão coletiva de 1.500 pessoas, né, com o mesmo tipo penal, sem fazer individualização da pena, né, isso é completamente arbitrário, né, até inconstitucional, né, porque as penas que tentou, o tipo penal que colocaram, são tipo penais completamente sem conexão com os fatos, né? E essa prisão arbitrária vai ter que ter um julgamento. E as consequências da prisão arbitrária, que gerou diversas sequelas para essas pessoas, né? Então você teve 1.500 pessoas colapsado o sistema prisional do DF, a colmeia e o presídio da Papuda, né, e o presídio do Gama, né, que é a colmeia. E essas pessoas têm um relatório da Defensoria Pública da União e da Defensoria Pública do Distrito Federal, né, relatando diversos crimes contra a humanidade e os absurdos dessa prisão coletiva, a falta de estrutura, a falta de apoio, principalmente na academia da Polícia Federal, que era um banheiro e todo mundo lá, né, apertado dentro daquela academia e na situação desumana, né, de desespero psicológico. Depois todos foram colocados em ônibus e levados para o presídio. Então tem esse relatório, que é de 72 folhas, né, e nós levamos ao conhecimento das autoridades. Teve um grupo de patriotas que conseguiu autorização da prefeitura aqui de Washington e também de Maryland, né, que chama, e também O senhor tá em Washington, doutor Ricardo? Washington DC, a capital. E aí eu fui no secretário-geral da OEA, fomos no coordenador para a América do Sul da Comissão Interamericana de Direitos Humanos, né? E a gente levou diversas denúncias, né, e relatórios. Como também a gente pediu, são mais de 300 patriotas ainda presos, estão perguntando, né, presos em cárcere, né, porque os outros estão em prisão domiciliar. Eu sempre refriso que tornozeleira é um tipo de prisão. Não deixa de ser todos presos, né? Os 1.500 continuam presos. E também ele não pode se manifestar em rede social, é verdade? Não pode usar rede social? Não pode... Vários direitos. Eles assinaram coercitivamente uma declaração para poder sair, né, de acordo que eles não podiam entrar em Facebook, WhatsApp, Telegram, Instagram. Não poderia falar mais com nenhum outro patriota ou com qualquer outra pessoa que estivesse na manifestação. Não poderia fazer nenhuma manifestação nem por internet e nem pessoalmente, né? Tem que voltar. Final de semana tem que ficar em casa. Dia de semana eles têm que voltar às 10 horas para casa, né? Tem diversas restrições. Tem um raio de atuação da tornozeleira, então eles não podem ir para muito lugar distante, né? Tá péssimo, né, a situação deles. Não tá fora a questão psicológica que fica aí dessas pessoas, né? Tem muita gente com problema psicológico, né, doutor Ricardo? Muitos foram demitidos dos seus empregos, muitos são profissionais liberais, estão sendo
sofrendo bullying e discriminação. Tem muitas que eram diaristas, que perderam emprego, autônomos, né? As pessoas não tratam bem, as pessoas estão com tornozeleira, né? E aí é uma situação muito desumana. Muitos cortaram os pulsos. Eu tenho uma paciente que chama Claudiene, Santa Rita, ela cortou seus pulsos, porque no carnaval ela não conseguiu ir lá na vara, porque a vara estava fechada. E aí a tornozeleira começou a pitar, aí eles ligam, né, da Polícia Federal. Ela ficou com um trauma, achando que ia ser presa de novo e cortou seus pulsos. Mas não chegou, não foi a óbito, não, foi no hospital, deram pontos, e aí foi acudida, né? Então, tem diversas pessoas que estão traumatizadas, né? E, doutor Ricardo, essa denúncia que está sendo feita aí pelo senhor, é só o senhor de advogado aqui do Brasil que está fazendo, ou tem outros também que Na senhor? verdade, para ter um efeito melhor, eu peguei um relatório da Defensoria Pública da União, da Defensoria Pública do Distrito Federal, por ser um relatório público, com fé pública. Eu dei conhecimento às autoridades desse relatório público. Eu também estou vindo, porque eu sou diplomata civil, estou atuando também como diplomata civil de uma ONG internacional com sede na Genebra, em Portugal e nos Estados Unidos, que chama Getro, né? E eu estou como advogado no Brasil e levando essa documentação, né, para análise das cortes, né? Você viu que o Putin agora foi condenado, ele não vai poder andar em mais de 160 países que são signatários de diversos pactos internacionais, e ele foi condenado pela Corte de Haia, né, que é na Holanda. E se eu não conseguir o êxito nos Estados Unidos, eu vou para a Corte de Haia, na Holanda também, mostrar a desumanidade dessa prisão, a falta de estrutura e as consequências dessa prisão. A pessoa tem que ser responsabilizada pelos seus atos. Se ele achou que poderia prender 1.500 pessoas, o que foi decorrente dessa prisão é a responsabilidade dele também. Está sem áudio. Deixa eu ver aqui, tem várias perguntas aqui. Tinha uma moça que estava perguntando que o senhor... Gente, sobre o cacique, tem que perguntar para o advogado dele. Doutor Ricardo, o senhor não sabe nada sobre o Sererê, não, né? Deixa eu te falar. Inclusive, tinham pedidos aqui na corte sobre o Bibi, sobre o Oswaldo Eustáquio, sobre o cacique, que o nome dele é Tissererê Chavante. Tissererê, E aí, sobre ele também, que foi um advogado brilhante, amigo meu, que chama o doutor Ricardo Vasconcelos, fez as denúncias na Corte Interamericana, né? E eu cobri a providência da Corte, que há mais de 90 dias, né, quase 90 dias, foi feita essas denúncias e até hoje não tem resposta. Nem do Alan Santos, nem da Carla Zambelli, nem do Tissererê, nem do Oswaldo Eustáquio e também do Bibi. O Oswaldo Eustáquio, eles não conseguiram prender, né? Só o Bibi, né? O Oswaldo Eustáquio, na verdade, estão tentando revogar o asilo dele, né? Mas a esposa dele é paraguaia, então é mais complicado, né? Só que eu acho que foi um abuso, né, de autoridade, já que o Bibi tinha pedido asilo, estava sob trâmite, né? E, na verdade, as autoridades paraguaias concordaram, né, com a busca e apreensão. Na verdade, não foi mandado de prisão, foi mandado de busca e apreensão. E aí levaram coercitivamente ele para a sede da Polícia Federal, o Bibi. Questão também, sabe o que mais dói, doutor Ricardo? Essa questão do Daniel, né? Daniel Silveira, né? Porque
Ele também está preso, né, o Daniel Silveira? O caso dele também está na corte americana, interamericana? Também tem uma denúncia aqui. O Daniel Silveira foi um absurdo desde o início, né? Porque foi os próprios pares dele, os deputados, deixaram ele ser preso. Mostra a fragilidade da nossa Câmara e do nosso Senado. E agora o Daniel Silveira, ele recebeu a graça, né, presidencial. Só que ele tinha que cumprir algumas medidas, né? E aí ele não cumpriu essas medidas. E, na verdade, arrumaram um bocado de pretexto até prender ele de novo, porque ele recebeu uma graça presidencial. Doutor Ricardo, deixa eu tirar uma dúvida com o senhor. Essa questão aí que esse pessoal fala que desse sistema aí, da NOM, esses comentários que fala, né, sobre essa questão dessas ordens que vem aí, que diz que não é simplesmente o Supremo aqui que trabalha, mas é um movimento internacional. Será que tem chance de conseguir que essas pessoas que estavam lá em Brasília, delas serem inocentadas, já que o senhor está fazendo esse processo aí de... Olha, como está muito complicado a justiça brasileira, porque uma pessoa prende, ele é delegado, ele é Polícia Federal, ele é juiz, ele é Promotor. ministro, ele é réu, ele é promotor, ele é tudo, né? Então, ele é o carcereiro, ele é que solta, ele é que prende, ele é que faz tudo. Então, a gente está tentando buscar alternativas, né? Na verdade, não é fácil, né? Porque muita gente nem sabe o que aconteceu no Brasil. E a gente tem obstáculos aqui, tem muito funcionário aqui que é esquerdista, né? Mas eu estou dizendo que, primeiro, tem que ver a questão de direitos humanos. Direitos humanos não tem partido. Se for para ter partido, então manda fechar a porta aqui da OEA, da Comissão Interamericana, da Corte de Haia, porque se for para ter partido, um julgamento técnico e jurídico, então eu tenho que rasgar meu diploma de advogado e essas cortes têm que fechar a porta. Porque se for uma pessoa de esquerda, aí julga de um jeito, se for uma pessoa de direita, julga do outro, então está completamente complicado. Agora, no Brasil, está uma situação completamente atípica. Eu não considero que o Brasil tenha democracia e eu não acredito que nós estamos no Estado Democrático de Direito. Por isso que eu vim buscar aqui a Corte Internacional. Eu não acredito mais em justiça no Brasil do jeito que está hoje, né? Todo mundo falou que fulano, ciclano, tem um comentário aqui, são injustiçados e nunca vão sair mais da justiça, né? Porque tem preso aqui que eu estou vendo que não é preso, é tipo um troféu, né? Sai dada conveniência particular de um julgador. Na verdade, doutor Ricardo, dessas pessoas que o senhor, o doutor Júnior, a doutora Luciana, vocês atenderam muitas pessoas, né? A doutora Bruna. Dessas pessoas que vocês atenderam, tem algum desses participou daquela situação lá, daquela quebradeira lá? Na verdade é o seguinte, você tem que dividir o que aconteceu. Isso é uma particularização e a tipificação personalíssima do crime. Né? Então, o que acontece? Quem cometeu o crime, né? Porque mais de 90% nem crime cometeu. Então, por exemplo, estar na frente de um QG, não existe crime. Está lá o artigo 220 da Constituição. Né? Manifestação, né? Pacífica e constitucional, né? Então, está no gramado, não vejo crime. Agora, entrou num prédio público, no Supremo, na Câmara, no Senado ou no Palácio do Planalto, em tese, se estava a porta aberta e você entrou, você não é crime, porque patrimônio é público. Agora, por que as pessoas entraram? Isso aí que tem que perguntar. Tem pessoas que estavam levando bomba de efeito moral e as bombas que estavam caindo de helicópteros e bala de borracha no corpo. Você não entraria? Até eu e você. Se eu estivesse perto do prédio desse, eu entro para me proteger. Nós que assistimos tudo ao vivo, a gente viu como foi, né? O pessoal entrou lá para se proteger, Sim. né? Gás lacrimogêneo na cara, você levando bomba na cabeça e bala de borracha, né? E aí tinham também policiais chamando
pessoal entrar, tem vídeo de gente chamando, a pessoa entraria. Agora, o crime, no meu ver, né, só passa a ser no momento que você quebrou o patrimônio público, chama vandalismo, né? E aí, Não se você terrorismo, né? não, e se você quebrou alguma coisa que tinha um valor de patrimônio histórico, é um outro crime, né? Então, são dois crimes, que é o vandalismo e quebrar patrimônio histórico. Agora, o restante foi afastado pela PGR, afastado pela DPU e afastado a questão do terrorismo. E, na minha tese também, depor governo sobre grave ameaça, né, é o 395M, né, esse também está afastado, porque para ter grave ameaça tem que ter arma, tem que ter bomba, tem que ter revólver, e todos foram revistados. Isso Então que eu não ia tem como ter falar. grave ameaça. Eles foram revistados. Como é que pode dizer que, né? Todo mundo foi Não foi revistado. achado nenhum revólver 22. Agora, num dia de domingo, né, férias Florence, né, e férias do Legislativo, ou seja, férias do Judiciário, férias do Legislativo. No dia de domingo todo mundo sabia que o Lula e ninguém estaria lá também no Palácio do Planalto. Né? Depor que governo que você vai depor? Depor cadeiras vazias? Então é a tese do crime impossível. Para você depor alguém, subentende-se que a pessoa tem que estar lá. Então, se a pessoa não está lá e também não tem como fazer grave ameaça se você está armado o quê? Com a garrafinha d'água, igual o seu Paminondas falou, né? Que foi um rapaz que, eu não sei se você soube, perdeu o olho, que deram um tiro a 20 metros na cara dele, né? Meu cliente, ele. Né? Então, quem vai devolver o olho para o seu Paminondas? Agora, Né? na Constituição, o crime contra a vida e o crime como atentado contra a vida, ele é bem maior do que um crime contra o patrimônio público. E ali várias pessoas foram atentadas contra a vida, né? Agora, eu acho que quem vandalizou tem que pagar? Tem. Ressarcir os cofres públicos e pagar. Agora, a pena não chega nem a 4 anos, é uma pena leve, né? E outra coisa, a incompetência do juízo. O STF não é competente para julgar esse crime. Vandalismo e patrimônio público, quem julga é o Tribunal Regional Federal da Primeira Região, que julga crimes contra o patrimônio público. Então, é preliminar de mérito, incompetência do juízo. Quer ver outra coisa? Eles não têm foro privilegiado, porque ninguém é deputado, senador, ministro, presidente da República e vice. Então, não tem foro privilegiado. Incompetência do juízo. Para que está no Supremo essa ação? Fazendo o que lá, meu amor? Me diga. O que está fazendo essa ação lá? E aí os advogados, eu não sei como que tem advogado que não está conseguindo, né? No começo, não sei agora, né? Porque não tinha número de processo, não tinha nem como. O Átila, que foi antes, foi junto com o Tissererê, o advogado dele, meu amigo, é o Júnior. Até hoje, vai fazer hoje 83 dias, que ele não tem acesso ao processo. Isso é uma violação do direito. A prerrogativa do advogado não está sendo respeitada. E como é que você vai, né? Como é que você vai defender uma pessoa, né, que você não tem acesso à denúncia? Você não sabe por que ele está sendo denunciado? Então a defesa cegas, você sem saber de que o cara está sendo denunciado, sem a prova documental, material. E o ônus da prova é para quem acusa. Ele pode chegar, você quebrou o espelho da câmera. Mas cadê o filme? Cadê o vídeo? Cadê a prova, o material documental? Nossa. E também não sei se o senhor conhece a doutora Thaís Muquice. Ela estava comentando lá na rede social dela que ela estava tentando verificar a situação do Bibi lá em Foz. E ela não conseguiu. Fiz live com ela e com a Dalex. E, na verdade, ela deu uma sacada muito grande, que ela descobriu que a prisão do Bibi não era prisão, era só uma busca e apreensão. Então, não era para levar ele. Não era, pois é. E aí? Era só para ouvir ele na Polícia Federal.
Doutor Ricardo, agora tem essa questão da CPMI, que eles estão tentando impedir. Eu tinha visto lá É que eu sigo o Nicolas lá pelo Telegram, né? E ele postou lá que diz que o Pacheco vai, acho que Vai na abrir segunda quinzena na de abril. primeira semana de abril. O senhor acha que vai dar certo isso? Você acha que tem chance? Eu acho que já procrastinou o que tinha que procrastinar, não tem como procrastinar mais. Agora eu não gosto nem de falar do Rodrigo Pacheco, porque para mim ele é um esgoto humano. Para mim a culpa dessa história toda é dele, é um office boy de luxo, né? Na verdade é um venal, uma pessoa completamente um pusilânime, né? A figura dele parece um bobo da corte, aquele bonecão do posto, né? E na verdade é um bedel, ele não é senador, ele é um carregador de pasta e um office boy de luxo do Supremo Tribunal Federal, né? Então a culpa do Brasil todo, né, é exatamente isso. O pastor Fábio tem um bom advogado, que é o doutor Marcelo, e na verdade, ele inclusive parece que o doutor Marcelo entrou na Corte Interamericana também, me disseram isso, eu não vi as ações. E eu não posso falar sobre um outro cliente de outro colega, né? Então eu quero tudo de bom para o pastor Fábio, tem um bom advogado, então é com ele. Acho que acreditando que se sair mesmo a CPMI, daí tem chance, né, doutor Olha, Ricardo, se de sair a salvar. CPMI, ajuda muito na saída desses 300 que faltam. E a questão é escancarar a verdade, né? Porque tem muita coisa que não bate, tem muita. Eu acho que teve infiltrado, sim. Eu acho que o governo foi facilitar a entrada dos prédios públicos. No depoimento do comandante da Polícia Militar na CPI da Câmara Distrital, ele já falou que teve muita coisa errada, que facilitaram mesmo, né, a entrada das pessoas e que o GSI já tinha mandado ofício para todo mundo, né, que estava todo mundo sabendo, ou seja, né, na verdade, o governo queria que aquilo acontecesse. E, doutor Ricardo, esses 60 milhões aí, mais cargos de alto escalão, significa alguma coisa? Significa que o governo está muito descoordenado, né, porque 4 deputados tiraram o nome da lista, né, e Pois é, sete, inclusive. sete assinaram, ou seja, saíram 4, entraram 7. E, doutor Ricardo, a Eliana Brandão está dizendo que o senhor não vem mais embora. Que história é essa? Olha, não sei não, porque depois de eu fazer essas denúncias aqui nessas cortes, eu acho que ele não vai ficar muito feliz, né, comigo. O que você acha? Meu pai do céu. Pensa bem, o que você Tá com acha? saudade do senhor que estão falando aqui, várias pessoas. Saudade do senhor. Mas eu tô aqui, tira a saudade por aqui, porque tá difícil. Eu não sei, eu não vejo segurança, né, do jeito que esse homem é vingativo, sabendo o que eu estou fazendo aqui. É, mas o senhor pode ficar Ele aí quanto ama tempo? O senhor já sabe quanto tempo o senhor pode ficar aí, por lei? o tempo que eu quiser. Ah, é? Eu sou Ixi, cidadão europeu, ah, é? sou. Esse nome Horta é de origem europeia ou é o Alvarenga? É, é o Horta. Tem vários da minha mãe. Eu tenho cidadania europeia, né? Então, aqui nos Estados Unidos, não. Mas se eu for para a Europa, ninguém me tira de lá, não. Meu Deus. Poxa vida, doutor. Não abandone a gente, não. Ou não, mas o que eu posso fazer? Esse negócio tá brabo aí. É, né, doutor Ricardo? Poxa vida. Mas é do jeito que eles estão. Pelo que eu vi lá falando, o Eustáquio falando lá do Bibi, Minha falando mãe tá que. bem, minha mãe eu falo com ela direto. Ela também é cidadã europeia, só ela vir para cá. Na Ah, é? verdade, é muito complicado a gente, né, ficar aí. Você vê o
o Bibi é cidadão italiano. Um amigo meu na Espanha arrumou uma casa para ele na Itália, né? Ele estava lá na Itália, aí saiu da Itália, foi fazer o quê no Paraguai, meu amigo? Só para ser preso. E doutor Ricardo, mas pelo que eu vi, pelo que eu É vi, melhor ficar por aqui, por enquanto. pelo que eu vi o Oswaldo Eustáquio falando, ele parece que ele não estava conseguindo trabalho, né? Ele foi para lá, para o Paraguai, para facilitar o trabalho, porque parece que já tem estúdio lá, e lá na Itália estava um pouco difícil, né? Pelo que eu vi o Oswaldo Eustáquio falando. Meu amigo, não está na hora de se preocupar com o trabalho, não. Está na hora de se preocupar com a sua integridade, né? Ele já sabia, o negócio estava preto, só que ele confiou no Oswaldo Eustáquio e achava que indo para lá estava tudo ok, né? Mas Ah, é? ué, quem que ia adivinhar que ia acontecer aquilo também, né? Gente do céu. Tá difícil para muita gente, né, doutor? Não tá fácil para Tá ninguém. complicado, tá complicado, né? Hoje no Brasil, a gente está vendo aí cada dia uma notícia pior do que a outra. Essa aí do PCC tentar matar o Sérgio Moro, e aí o presidente, né, tá envolvido nisso aí, o atual. Então, é uma coisa muito complicada, né? É uma denúncia muito grave. Se fosse contra o Bolsonaro, já tinham derrubado ele. Não só ele, mas toda a família dele, né? Agora me diga, como é que pode ter um país que a lei é para um e não é para o outro, né? Hoje, no Brasil, você fica com medo até das coisas não serem combinadas, porque muita gente diz que o Lula não termina esse mandato, né? Será que tudo já não era armado? Porque, na verdade, o Alexandre Moraes, ele é amigo do Geraldo Alckmin. Ele foi cargo Do, de do, confiança do Geraldo Alckmin. o, o, o pai da política dele é o Alckmin, né? Sim. Aí o Biasi, só vê ele, que ele é aqui dos Estados Unidos, tem uma noção também das coisas que estão acontecendo, né? Quem? O que é o Biasi aqui, que ele é amigo nosso aqui, ó. Gabriel Biase Biasi. É, Gabriel mesmo. Biasi. Ele é ele é brasileiro, mas é mais americano que brasileiro, porque ele já está nos Estados Unidos há tanto tempo. E aí, na verdade, a gente está numa situação que o nosso país não é um Estado democrático de direito, né? As coisas são muito relativizadas no Brasil, onde a justiça só está atendendo para um lado, a política só defende para um lado, né? Então, eu vejo, imagina. Aí, Biase, chegou aí, Gabriel. Oi. Então, o que a gente está falando? Que aqui no Brasil o negócio não está no democrático de direito, não está numa, numa democracia. E Sabe por quê? Sabe por que que é importante, doutor Ricardo, a gente fazer esse tipo de bate-papo? Porque hoje o verdadeiro jornalismo virou a gente, que é cidadão comum, que virou a imprensa da verdade, né? Porque compraram todos os meios de comunicação. Ou essas você coisas. compra ou você ameaça, né? Você vê que a Jovem Pan sofreu É, ataques, né? Daquele pessoal, né? Do namorado daquele parlamentar João Willis, né? E aí eles entraram lá, deram prejuízo de 900 mil à Jovem Pan e o resto foi? do governo foi. Nossa. A Adna Fagundes está falando assim, não volta, doutor Ricardo. O Intercept que chama. Intercept, não é, Gabriel? Fala, Gabriel Biasi. Ele tá falando com alguém, eu acho. Ele mora onde? Né? Nos Estados Unidos, doutor Ricardo? Mora nos Estados Unidos aqui. Ele tá falando com alguém. Mas tem gente aqui falando. A gente fala até pro presidente, né? Não volta, presidente Bolsonaro. Hein, Gabriel? É o Intercept, que é o nome
Não sei se você está ouvindo. Tá sem áudio. Tá sem áudio. Está sem áudio? O senhor está ouvindo ele? Eu Eu estou não estou. ouvindo você. Ele eu não estou ouvindo. Não, Ele ele, o está Biagi. ouvindo. Você está ouvindo ou não? Não? Tá. Tá Eu estou sem falando som. que o Intercept é que entrou derrubando o Jovem Pan. E a Jovem Pan perdeu R$ 900 mil, né, de Meu patrocínio. Deus. 900 mil? É, deu um prejuízo. Aí eles acabaram mandando o pessoal para embora, né? Os comunicadores que eram de direita, você viu que os jornalistas do Jovem Pan saíram quase todos. Pois A é. Oeste Sem Filtro foi desmonetizada, né? O Paulo Figueiredo pegaram o passaporte dele, o Constantino também, o outro, os melhores que tinham lá, É. foram Ana Paula do censurados. vôlei. O Ana Paula, né? Então está Ana sendo a Paula do imprensa vôlei. que está sendo censurada. Agora, eu acho que ele está falando. Está falando agora? Está Olá, sem doutor Ricardo. Estão me microfone? ouvindo, gente? Desculpa aí. Tá me Agora ouvindo? estamos. Ah, legal. Perdão. Socorro. Prazer chegando aqui nessa live aí. Muito obrigado por ter deixado chegar aí. Muito obrigado. Eu estou aqui em San Diego, Califórnia. Para as pessoas que não me conhecem, eu moro aqui nos Estados Unidos há mais de 30 anos. Fiz minha carreira, fiz minha vida aqui. Eu trabalhei pelo governo americano e eu sou um veterano de guerra aqui, de combate. Faz 20 anos que servi, servi 20 anos e 3 anos com o Departamento de Estado, junto com a imigração aqui na fronteira. E então eu tenho um conhecimento aqui dos Estados Unidos, eu estava de olho nisso aqui, eu estava esperando isso acontecer no Brasil, para ser sincero. E tudo que eu falava começou a acontecer. Então eu falei, eu vou aparecer aqui para ajudar o nosso povo, para trazer o conhecimento, porque o que vocês estão vendo agora, eu estava vendo 2 anos atrás e eu falava, ó, vai acontecer, mas nós somos só uma pessoinha, né, nesse mundo, não tem como transmitir essa energia toda, né, para o mundo inteiro. As pessoas não acreditam, pensam que é brincadeira, não tem credibilidade. Quando vê, eu ando falando para todo mundo, ó, tentei avisar, mas não tem como, é muita informação, muito rápido. E E a manobra foi bem feita, né? Foi bem estudada desses governos que estão fazendo. Então, né? Eu acho que a ideia agora é educar mesmo o povo, explicar o que está acontecendo para elas tomar decisões, né? Agora, em Portugal, teve um avanço que o, o Lula ia falar que no dia 25 de abril, na revolta dos cravos, e juntou o Partido Liberal e o Chega, que são dois partidos de direita, e não deixaram, disseram que impedia a entrada dele, que ia ser um vexame internacional, que eles iam sair do plenário, e aí cancelaram, pelo menos dele falar, né? Como ele vinha aqui como chefe de Estado, não pode cancelar, mas de ele falar, cancelar. Então, na verdade, a gente tem que resistir e tentar fazer alguma coisa, pelo menos de fora. Se vocês aí do Brasil estão numa situação difícil, né, de fazer alguma coisa, né, mas eu acho que o governo atual, eu nunca vi um desgaste tão grande. Parece que o governo já começou com 4 anos de existência. Tem 4 meses e o desgaste está sendo tão grande, que ele não sei se consegue governar por tanto tempo. Mas eu acho que talvez isso faz um script que já foi montado para o Geraldo Alckmin assumir. Porque o Lula, na verdade, ele nunca quis voltar a ser presidente. Ele quer gastar os trilhões de dólares que ele tem. Né? Então, na verdade, ele acha isso um saco. Ele não está com vontade de governar. Né? Desculpa a palavra, mas é isso mesmo. Né? Então, para ele passar a bola para o Geraldo Alckmin, para ele é um alívio. E ele sair viajando no mundo aí com a Janja para lá e para cá. Né? Doutor Ricardo, deixa eu fazer uma pergunta para o senhor. É uma pergunta, acho que ninguém quer fazer na internet, mas eu vou fazer. E se começar a fazer protesto novamente? E começar a fechar tudo e boicotar as coisas? Como é que fica, você acha, na situação agora com o governo atual? Você acha que eles vão reagir? Você acha que
se fizesse o boicote, fechar tudo e falar, vamos fechar. Como é que fez? O que aconteceu no Brasil, você acha, cara? Eu acho que como a pessoa tem a forma que fala do socialismo moreno, né, aqui no Brasil, que aqui no Brasil tudo muitas vezes resolve no samba, né? Então, o que que eu acho que vão fazer? Aproveitar que o problema é com Lula, né? Aproveitar que o Geraldo Alckmin é amigo do Alexandre Moraes, e aí tira o Lula da fatura, bota o Alexandre Moraes, resolve com os empresários, né? Bota a culpa no Lula e tudo, e fica a turma do globalismo aí através do PSDB, né? Então, vai ter uma solução tupiniquim. Sendo que a solução correta era anular as eleições, pela emenda constitucional número 4, né? Que é a questão da moralidade, da improbidade administrativa, do registro nulo da candidatura do Lula, né? Então, o correto era anular a chapa. Anulando a chapa são novas eleições. O que resolve o problema do Brasil são novas eleições, porque ninguém tolera, né, e suporta saber que nós somos fraudados, né? O Lula não podia nem ser candidato. Não adianta nem a gente querer falar de código-fonte, de urnas não auditadas. Não. Já fala logo na origem. Não podia ter aquela chapa, então anular a chapa. Né? Então, o que acontece? Não vão fazer o que deve ser feito. Aí vão tentar fazer o jeitinho brasileiro. Qual é o jeitinho brasileiro? Tira o Lula de cena, fica o Geraldo Alckmin e dá tudo como se estivesse tudo ok. A essa altura do campeonato, nem anula Ricardo, mais as eleições, né, doutor Ricardo? É que... Anula. Pela Anula? legislação eleitoral, são 100 dias após a posse. Ainda temos alguns dias. A lei prevê que é 100 dias após a posse. Né? Aí o que acontece? Teria manifestações no Brasil todo, paralisações, caminhão, tararau. Na verdade, o que ninguém quer falar é a verdade. Só resolve uma guerra civil. Obrigado por ter falado isso, porque eu falo com você que eu tava esperando essa conversa, porque você não conhece, mas Daí vai dizer que a gente está 20 fazendo anos, apologia à guerra civil, que não é. A gente está fazendo uma análise de o que resolveria. E chegou num ponto que, assim, vamos ser sinceros, Socorro, se vai que anula a chapa, vai que anula a eleição, você tem metade do país que estava supostamente apoiando. Não tem que como mudar uma ideologia. Eu já vi isso, ó. Já vi isso em Burundi, já vi isso aqui em Moçambique, já vi em Tanzânia, em parte em Iraque, em certas vilas. Não adianta você tentar mudar o sistema na cabeça quando o povo não está nem querendo aceitar. É uma coisa que é muito difícil. Então, eu tento conversar com o povo aqui no Brasil para preparar que talvez tenha essa guerra mesmo, porque não é uma coisa que não acontece. Aconteceu na Chechnya, aconteceu na Geórgia, na Rússia, acontece todo dia, acontece em todos os países, assim, em países na África, eu digo, que estão querendo colocar uma democracia correta. O Brasil durou quantos anos com o Bolsonaro? E daí foi, estava andando, o país estava indo certinho, e desalinhou de novamente. Então agora, meu gente, assim, se pensar que você vai assinar um papel e aí todo mundo, o Brasil voltou normal, que os Estados Unidos vai falar, beleza, que a China vai, tudo bem, vou embora. Não é, tem muita A gente China já muito envolvida está nessa comprando o coisa, entendeu? Não Brasil, vai está ser muito comprando o fácil. Brasil. Eles não vão aceitar devolução do dinheiro de volta. Eles foram lá na África matar um não sei quem, buscar o quê para pegar o dinheiro para pagar o Brasil. Você acha que vai fazer? Tá Compraram fechado já, meu. Moçambique. Então, Moçambique hoje é China. Angola, metade da Angola ou mais, já a China que manda, né? E agora estão comprando o Brasil. né? Agora o mercado de trabalho brasileiro foi desvalorizado, com a moeda do dólar subindo, fica muito mais barato o chinês chegar aqui, ó. Quanto que é? 1 por 6 que tá o real? 1 por 5? Pô, toma, então deixa chegar o 8, deixa chegar o 9, que eu te... Bom, chego com o meu iene aí, o meu dinheiro e acabou. E, então, já que sabemos disso, aonde que podemos ir agora?
É a preparação da sua casa, é a preparação da sua família, é a preparação do que vai vir aí quando acabar a comida. O Brasil não teve ainda, talvez estou errado. O sentimento de quando você vai na prateleira, talvez no coronavírus aí, que não tem comida nas prateleiras. Aqui que dá algum furacão, já tem emergência, tem sistemas de emergência de comida. Como é que vai ser, gente? Quando tiver um problema aí, que tiver uma separação, um grupo, um povoado chegar e falar, não quero mais esse governo, não vou pagar imposto mais, cansei de Que é estruturar o governo interno. outra E aí, coisa como é que que fica? ninguém gosta A de sua falar na família? live, o pessoal do sul, do sudeste, do centro-oeste, do norte, que não votaram no Lula, né, não admite que o Nordeste tenha decidido o Brasil, entendeu? Então tem muita gente querendo a separação mesmo, né? Eu tenho parentes nordestinos, eu amo o Nordeste, mas que é real, a gente não aguenta mais o Nordeste interferir nas eleições e levar as eleições. Igual nos Estados Unidos não é assim a forma eleitoral. Você tem que ter os delegados. Muitas vezes o presidente tem mais voto. Por exemplo, a Hillary teve mais voto que o Trump, mas o Trump ganhou nos estados, né? Nessa eleição, parece que o Trump teve mais voto que o Biden. E o Biden ganhou nos estados, né? Pelo menos estou falando teoricamente. Mas existe muita fraude que aconteceu nessas duas eleições, tanto nos Estados Unidos quanto aqui. E por que eu falo o dia 6 e o dia 8, dia 6 nos Estados Unidos, né, e o dia 8 no Brasil, parecem muito? Porque um grupo de pessoas revoltadas com o resultado da eleição, com a falta de publicidade, com a falta da lisura do processo eleitoral, foram para as ruas através de resposta. E aí aconteceu o dia 6 e dia 8. Aí me pergunto, quem é culpado por dia 6 e dia 8? O dia 8 foi o Alexandre Moraes, que era o presidente do TSE. Para mim, o culpado do dia 8 se chama Alexandre Moraes, né? E o culpado aqui nos Estados Unidos é o sistema eleitoral confuso, complexo, cada estado tem uma regra, né? E onde milhares e centenas de votos foram achados no correio, né? Jogados no lixo, né? E no Brasil as urnas que não eram auditáveis, ou seja, o processo eleitoral no Brasil e nos Estados Unidos não foi claro e deixou a população revoltada, tanto lá quanto cá. Não é isso? É exatamente isso. Ó, se vocês querem sentar na internet e falar para mudar o Brasil, o primeiro passo que eu falo para vocês, se você quer fazer um passo radical mesmo, seria mudar a lei do voto. Não é obrigatório o voto. Daí você tem um passo direito para poder trabalhar em cima da base da pessoa, porque até um dia, aqui nos Estados Unidos o voto não é obrigatório. E o Lula vai lá e trabalha numa pessoa Mas, que Gabriel, sabe o que mal, acontece no Brasil? Que... Tem muita gente que não quer ir votar e eles dão 100, 200, 300 reais para ir votar. Aí a classe média, o pessoal mais rico, não vai querer votar, né? E aí os votos vão ser todos comprados. Eu não sei o que piora, que a realidade é diferente, porque a pessoa aí tem o livre-arbítrio, porque todo mundo ganha um salário e muitas vezes não se importa muito com a eleição, aí vota quem quer. Agora, aqui no Brasil, a pessoa vota porque vai ganhar um milheiro de tijolo, uma cesta básica, um gás, uma dentadura. Mas acho que assim, doutor Ricardo, mesmo assim minimizando isso, minimiza a oportunidade de todos fazer a malandragem, aqui não, é só alguns. Então, se tiver um apoio nisso, é a única chance que eu vejo, porque o resto, gente, se o governo federal, vamos dizer aqui, o Sul está pagando, vamos dizer, acho que os números assim, 150 milhões por ano, 150 milhões para o governo federal e recebe só 80 milhões. O norte, o Nordeste está pagando 80 e está recebendo 200 do governo federal. Então, assim, está tudo inverso. E faz muitos anos que está isso. O Nordeste está recebendo mais do que pega do governo federal. Imagina um casamento disso, gente. Nunca vai dar certo. Não tá dizendo... Vocês vão ficar com raiva o tempo todo. Eu estou pagando imposto e não recebo nada, e daí tira tudo e coloca no Nordeste. Aconteceu na Chechnya, gente, na Geórgia, na Rússia, acontece em Burundi. A corrupção no Brasil assim, é endêmica. É só o né? brasileiro agora que está começando a corrupção a ver o que é isso. No Brasil virou endemia. E no momento que você premia né, o ladrão com o maior cargo, mais importante do país, é a mesma coisa que você falar para todo bandido que a roubar está certo.
Aquela moça lá em Nova York foi muito feliz quando chegou para o Gilmar Mendes e perguntar. Então, Gilmar Mendes, né, roubar vale a pena, né? Não foi assim que ela falou? O crime vale a pena, roubar vale a pena. Por quê? No momento que ele chamou o Lula de cleptocracia, que o Lula e o PT teriam dinheiro para 10 eleições, que ele fez aquele show no Supremo falando sobre o roubo, o furto, a quadrilha que era o PT. E agora ele aplaude o PT, né? Ela falou, o crime compensa, foi isso que ela falou. Então, Gilmar Mendes, o crime compensa, né? Então, no Brasil, todo mundo está achando que o crime compensa, porque o maior ladrão do mundo teve o prêmio agora de ser o presidente do Brasil. Então, isso gera um efeito cascata. Qual é o efeito cascata? A corrupção endêmica, do flanelinha, do cara guardador de carro, até o presidente de uma multinacional vai querer meter a mão. Doutor Ricardo, às vezes eu falo um pouco até, eu sou um pouco radical nos pensamentos, mas se a gente tem que prestar atenção, mesmo tirando o Lula do poder, falando como o Brasil, hein? Destruturando o sistema democrático, que mesmo que não existe, essas fronteiras aí não tá protegida, não. E esses países estão passando fome do lado aí, não vê a hora de um país como o Brasil estruturar de uma maneira e só comer pelas beirinhas. Fica esperto pra você ver. Venezuela, todo mundo de olho esperando o Brasil estruturar. Porque, olha, gente, esses países faz anos que estão sofrendo. Não tem política externa, não tem ideias de colonizar ou levar a sua ideologia venezuelana para outro país. Aí tá aí do Brasil, vai entrar lá para pegar os bens. Não adianta. Os Estados Unidos têm o poder. Os Estados Unidos vai lá colonizar, fazer parcerias com os países e chegar lá e trazer a sua ideologia. O que a Bolívia faz? O que o Peru vai fazer? Eu vou mais além. Eu acho que estão fazendo um blocão na América do Sul, na América Central, e aí vão se juntar com a Rússia, com a China, com a Índia, e eu acho que a vítima aí do momento é quem tem mais dinheiro que o Brasil, que chama Estados Unidos. Eu acho que vão se juntar todo mundo aqui desse BRICS e vão atrás do pote de ouro, viu? Aqui é o pote de prata. O pote de ouro é os Estados Unidos. Acho que eles vão atrás. Só que aqui, seu Ricardo, só que você sabe aqui, a estrutura aqui desse formigueiro americano foi feita tão bem que se você destruir a primeira camada, que é as Forças Armadas, você vai ter a segunda camada, que vai ser os veteranos que já tá aqui, já são radicalizados, que vai civis, se reserva, que vão combater também. Então, mesmo que tenha uma força armada forte, tem uns aposentados, tem uns reservas, tem uns veteranos. Não, mas vai comprar a briga. Eu acho que a briga, então, assim, a briga moderna aqui, não é na arma, é na economia. Não é na arma. É na economia. Eles vão querer quebrar os Estados Unidos. Viu, doutor Ricardo e Biasi? Três coisas, na realidade. Uma é dia 2 de abril, né? Vai ter manifestação, né? Por todo o Brasil, está sendo divulgado aí nas redes sociais. A outra é que eu não acredito que o Nordeste votou no governo atual, porque já que eles tinham o poder de fazer a fraude nas urnas, quando a gente observa a movimentação de pessoas que eram a favor do nosso presidente Bolsonaro naquela região, a gente vê que realmente não tem como, por exemplo, lá no Pará, que tem uma cidade chamada Anapu, que fica ali para Transamazônica, sabe? Lá o pessoal era muito... Quando teve as motociatas, as passeatas lá, a cidade praticamente inteira votava no 22. E chega na hora da voto zerado, então isso no norte, né? Que Pará é norte. Mas no Nordeste, eu acredito assim, que o comunismo, ele tem um sistema uma das ideologias do comunismo é a divisão, é causar a desconfiança.
Então, como existe essa cultura de que lá para o Nordeste o pessoal é mais do lado desse governo atual, então foi muito fácil fazer a fraude para Como é que lá. você explica que no Nordeste, né, tem mais de 20 anos da esquerda mandando? No Maranhão, no Piauí, no Ceará, na Bahia, no Pernambuco, Isso. na Paraíba. Eu Só não tem lembro. governador de esquerda lá, ué, como é que faz? Não estou falando só dessa eleição, estou falando de todas. Eu não sei. Por quê? A ideologia tá por lá, né? Quando A foi ideologia mesmo tá lá. que começou? Eu acho que isso daí começou desde quando começaram as urnas eletrônicas, né? Que começaram essas fraudes justamente para dividir o país, que isso aí é uma das ideologias dele, né? Causar divisão, a desconfiança. Eu tenho amigos que falam, né, que o lado de Na lá Bahia são 3 governos, né, do PT. No isso, Ceará, 3. Na Paraíba, 3 do PSD. No Pernambuco, agora que saiu da mão da mesma família, tem 5 governos do PSB, né, que é o Partido Socialista. é, E aí no Piauí, no Maranhão, no Ceará, é todo o Nordeste a esquerda que manda. No Rio Grande do Norte, aquela besta fera daquela Fátima Bezerra. tá Mulher nojenta. acontecendo, acontecendo terrorismo já lá, né? Então, o que que acontece? Socorro, e outra coisa eu dizer para você, aqui a gente tem a mesma situação nos Estados Unidos. Eu moro na Califórnia. Mesmo as pessoas que não gostam do sistema da Califórnia, que talvez tá ficando muito caro, tal, eles mudam daqui e levam a ideologia para outro estado. E mesmo que não gosta da ideia, tá difícil tirar, porque ele vai nesse estado e começa a votar também e traz. Então, mesmo que o Nordeste tenha essas pessoas que não pensam, tem a urna, tem a ideologia, tem os prefeitos, tem não sei do que lá, e acontece a educação. O povo muda, não vou ficar no Nordeste, mas muda para Minas Gerais, ou vai achar um emprego em São Paulo, e usa essa ideologia e mesmo e traz. E é difícil não acreditar nisso, falar que não é, mas já pegou no povo. É um modo fácil de pensar, eu não tenho que trabalhar, eu vou pegar. Eu não tô falando que tudo nordestino assim, não. Tem nos Estados Unidos também, tem esquerdista aqui também, em todo lugar no mundo. Mas criou essa ideologia, esse berço, Na né? Então, verdade, como é o que faz? aparelhamento foi muito forte, né? São 38 anos. Ele falou lá no começo, a gente vai conseguir, mas não vai ser agora, né? Vai ser daqui a algum tempo. E realmente a gente criou essa cultura de não gostar de política, não se envolver, e entregamos tudo na mão deles. Eles foram criando, se aparelhando nas universidades, nas escolas, e está assim, agora está uma situação bem triste, porque está muito avançada essa questão. Por exemplo, quando você olha lá os discursos anteriores do atual presidente, você vê que ele negava ferrenhamente que ele não era, não fazia parte do Fórum de São Paulo. E hoje em dia ele já assume, e hoje em dia já veio à tona que realmente foi ele que criou o Fórum de São Paulo, junto lá com o Fidel, e ele já assume descaradamente, e a situação está tão difícil que chega ao ponto do ministro da Justiça ir lá no meio na toca do leão para negociar o que sabe lá o quê. Então ficou uma situação muito difícil agora, né? Não digo que não tenha jeito, não sei, mas quem sabe, né, doutor Ricardo, tenha jeito, né? O Lula sempre foi o pai da mentira. Na campanha ele falou que era contra o aborto e a primeira O pai da coisa mentira. que O pai da mentira. a primeira coisa que ele fez foi botar um edital do Programa da Saúde da Mulher autorizando o aborto. E ele disse na campanha que ele era contra o aborto para ganhar a eleição. Então ele faz qualquer negócio para ganhar, né? E uma situação Agora, muito séria que está acontecendo agora é essa portaria 230, né, do começo de março agora, que como eles não estão conseguindo otimizar as pautas deles lá na Câmara, né? Agora ele fez essa portaria, tá querendo implantar o sistema deles por meio de portaria e criou essa portaria 230, que institucionaliza a ideologia de gênero através do SUS, né? Porque não está conseguindo, os parlamentares estão meio que assim, não querendo se aproximar muito,
E eles não conseguem nem organizar as pautas do dia lá na Câmara, então tá difícil para eles, e aí eles estão buscando outros meios, né? Porque, como diz o doutor Ricardo, são especialistas nisso, né? Na mentira, na mentira, na enganação. Na Então, verdade, se ele puder governar por decreto, ele faz. né? Né? Na verdade, acho que o que está acontecendo, se você olhar nos olhos do adolescente, eu olho aqui, eu tô falando dos Estados Unidos. A direita é muito careta, não tem esse brilho que aparece nos olhos de juventude americana, não tem esse hip hop, não tem, igual no Brasil, não tem o funk aí, né? Então fica muito difícil a gente falar como ajudar a juventude, porque ó, você está lutando com o quê? A direita que fala a verdade, que fazer coisas corretas, que às vezes é até careta, né? Trabalhar, aí você vai para a esquerda, as ilusões, você pode mentir, você pode fazer o que quiser, ô gente. Estamos desenvolvendo isso aqui, precisa da verba isso aqui, tem que dar dinheiro para isso. Então é uma coisa, é difícil, né, ser da direita nesse ponto, porque você tem que fazer tudo correto, todo tijolinho tem que ser feito. Agora, a esquerda, pô, você faz uma mentira, não deu certo, você desmente, faz a outra, vai indo para lá, para aqui. E se você não tem uma cabeça correta, você vai ficar acreditando, ficar lá igual bobo, igual uma novela. Vale a pena ver de novo. Eu falo muito isso. A Globo foi condicionando a cabeça. Eu não vejo novela. Se quer ver duas, ou ver três, ou ver quatro vezes por ano, não sei quanto. Tem Brasil, fica lá. O cara mentiu? Ah, mas por que ele não mentiu? Vai falar a verdade, vamos ver de novo. Ah, ele foi pra prisão? Ah, mas não tem. Ah, é igual, ó, Socorro, com todo respeito, igual a senhora falou. Ah, mas não é todo mundo no norte, não. É desse jeito. Nordeste, se você não tá lá, então sai. Todo mundo tem que ser um pouco mais radical. Não tem que parar e falar que todo. Ah, não sei, é assim. Fica aí vendo o que acontece. O povo vai entrar na dieta do Maduro aí, onde o povo tá comendo cabeça de peixe e o cintão tá só apertando o povo magrelo. E tô, Ah, o Maduro não vai fazer nada. Não vai fazer nada aí pra a você ver. nossa A gente tem que começar a ser mais A rígido, gente, como gente. ser humano, a gente tem sempre a tendência de ir para o lado mais fácil, né? É por isso que ficou fácil para eles de aparelhar Isso. tudo, porque, como você falou, conta uma mentira aqui, outra ali desfaz. E a gente não quer. Quando você vai falar com uma pessoa que defende a esquerda, é incrível como você. O discurso dessas pessoas é sempre em cima do que eles veem na mídia tradicional que a gente sabe. Essa senhora aí, que hoje em dia está desse jeito, né? Já está meio que desmascarada, que é a Rede Globo. Eles são tão tendenciosos que eu estava vendo. Eu passei assim por um lugar onde estava nesse canal de televisão e aí tá passando uma novela chamada Rei do Gado, que ela é especialista em invasão de terras, né? Eu falei, gente, como eles são tendenciosos, né? Como eles são tendenciosos para colocar na cabeça das pessoas aquilo. E agora está São passando teatro canal da tesoura. Teatro da tesoura. Teatro das Tesouras. Então, inclusive, saiu até uma reportagem aí, né, que o âncora lá desse canal aí recebeu um gordo aumento de salário, nós já sabemos por quê, né? Ele e a parceira dele lá no jornal Agora da Noite, né? E a gente sabe por quê e de onde que saiu esse aumento, né? Então a gente, como ele diz, né, lá no discurso do presidente Bolsonaro lá na campanha, ele falou lá nesse canal aí, ele disse assim, o Irineu, ele ficou de qual lado? Em 64, né? Não, ele não era do lado que Entendi. é hoje lá esse canal de televisão, né? Essa rede, né? E aí ele calou a boca É, porque assim, eles foram se aparelhando, compraram mídia, compraram aí universidades, todo mundo está bem, Ministério Público, está tudo meio que aparelhado, inclusive lá o Supremo, o Supremo, né? Tá tudo na mão. Então ficou difícil, né? não, eles são, como eu falei, é muito mais interessante para uma mente que o ser humano gosta de procurar a sabedoria e quer conhecer, não sei o quê.
A direita, se separar numa mente de adolescente, é meio chato. É. Se você pensar, não tem droga, não tem, é só Bíblia falar direito, não tem música funk, não tem coisa pelada, não tem sexo, não tem nada. A esquerda pega tudo isso, uma coisa que naturalmente a gente vai conhecer na vida, se você fazer correto. Você vai casar, você vai ter filhos, você vai. Mas o que acontece? Pega tudo com 16, 15 anos, joga na tua cara e fala, ó, você é livre, livre a fazer o que você quer. Esquece que tá teu pai, não tem Deus, não tem nada. Olha que mundo maravilha. E Confunde, daí, como é que você confunde vai a brigar com isso? liberdade com a Como é que você vai brigar com uma coisa libertinagem, dessa? porque a gente, quando está na fase da adolescência, a gente tem a mente muito plástica. E a gente quer essa liberdade que a gente almeja. E eu até recomendo para as pessoas, tem um livro chamado Maquiavel Pedagogo. Se tiver algum adolescente aí, ou mãe, pai de adolescente, faça seu filho ler. Hoje em dia, existem livros em audiobooks. Hoje em dia, ninguém quase gosta mais de ler, né? Mas existe audiobook, Maquiavel Pedagogo. É porque as pessoas elas não querem ler, elas não querem se informar. Então, tudo que vem ali muito fácil ali, nessas mídias aí, é muito fácil. Aí, ó, Aí já exatamente, Socorro, exatamente isso, Socorro. A esquerda quer dar uma Bíblia para você e ler, ensinar um. A direita, desculpa, a direita. Agora a esquerda já fala, ó, o moleque não quer ler, não gosta, então a gente vai fazer um canal de YouTube e colocar o cara escuta, do mesmo jeito, na ideologia. A direita não aprendeu a fazer isso ainda, de maneira que vai trabalhando nos hábitos sociais, onde que a pessoa consome as coisas corretas. Então, pô, você quer aprender as coisas corretas? Tem na biblioteca. Quem que vai na biblioteca hoje? Muitas pessoas não vão na biblioteca, mas eu garanto pra você, se você ir no YouTube ali, tá lotado de coisa que não presta, mas é muito mais acessível. E a pessoa consome porque gosta, entendeu? Mas eu, Socorro, eu vou ter que descer aqui, eu tenho um compromisso com meus seguidores também, falar umas olha, coisas com eles, mas eu agradeço. já fica o convite para a próxima, tá bom, André? Vamos conversar. Ah, Deixa eu te obrigado, falar, viu? sabe Muito por quê? obrigado. Aquilo que eu falei lá no início, se não for pelo meio desses meios aqui, as verdades não vão chegar nunca nas pessoas. Então, é muito importante a gente fazer isso aqui. Mas eu agradeço aí a participação também do Dr. Ricardo, Eu que agradeço tá bom? e continua sendo essa pessoa maravilhosa aí, passando a Uhum. informação. Dá para sentir energia muito positiva mesmo. E olha, doutor Ricardo, muito obrigado também, viu, pelo Não, espaço aí, tamo sempre junto. está comigo aí. Eu tava falando, o Daniel escreveu para mim aqui sobre uma coisa amanhã. Eu vou conversar com ele agora aqui, não sei se você vai Ele vai sabendo, lá mas ver. ele parece que vai visitar Isso, umas tá querendo pessoas visitar a aí e turma tal. lá. Eles estão É, precisando de mas eu vou ajuda. deixar para ele passar, eu vou conversar Estão com ele. precisando de ajuda É. lá. Ele e o Duval. Tá bom. Obrigadão, viu, gente? Até Até mais. mais. Beijão. Pô, quando você tiver tempo, apareça lá também na live. Lá a Tá gente bom, só olhar, beleza, viu? com certeza. Aí, ó, Donald Trump, esse aqui tá falando Don't tread on me. Isso aqui, não pise em mim, uma cobra aqui americana. Quando a gente usava isso aqui, em 1776, e os americanos colocavam essa bandeira aqui, quando não tinha bandeira americana, cara, e colocou a cobra que tá cuspindo e falou, ó, não pisa em mim. Se você pisar em mim, você sabe o que vai acontecer, né? Então é uma... Falou, gente. Até Beijão, até mais. mais, capitão. Tchau, Doutor tchau. Ricardo. Diga. Doutor Ricardo, eu sei que o senhor é muito ocupado, a gente pode encerrar então por aqui. O senhor aceita o convite para a próxima já? Vamos para a próxima. Tá bom, não abandone a gente não, viu, doutor Ricardo? Tamo junto. Foi boa a sua Tá live bom. hoje. Deus abençoe o seu trabalho aí, estamos orando aqui, tá bom? Vamos orar, tá Amém. bom? Tchau. Tá bom, tchau, doutor Ricardo.